Caros irmãos e irmãs, há uma pergunta que nós nunca podemos deixar de responder frequentemente, cada vez que lemos este Evangelho do dia de São Pedro e São Paulo, que é, afinal de contas, qual é o ato fundante e básico de toda a igreja? Aquilo que dá início ao modo como nosso Senhor queria a sua igreja. Aqui no Evangelho de hoje, nós vemos de modo muito claro o seguinte: antes de Jesus declarar que vai construir uma igreja e que as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela, acontecem algumas coisas. A primeira é a pergunta sobre quem é Jesus, e a segunda é a resposta de fé de São Pedro. Essas duas coisas não podem faltar na nossa mente, porque senão nós confundimos a Igreja Católica com algum grupo social somente. Existe uma diferença muito grande entre pertencer a um grupo e existir como igreja. Grupos nós podemos encontrar muitos em vários lugares. Grupos de pessoas divertidas, de pessoas agradáveis, de pessoas que têm uma conversa boa. Isso nós encontramos em qualquer parte do mundo. Agora, quando nós falamos sobre a igreja, nós estamos falando daquelas pessoas que sabem, em primeiro lugar, quem é Jesus Cristo. E não confundem Jesus com nenhuma outra coisa, com nenhuma outra pessoa. Por isso, a primeira pergunta é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Primeiro, saber quem é Jesus. Depois, acreditar, como São Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aqui existe um resumo de toda a fé católica. Jesus é verdadeiramente homem e Deus. E a partir desses dois dados, nasce uma série de consequências. Às vezes aparecem algumas pessoas dizendo assim, que de alguma maneira alguém conseguiu perverter a Igreja Católica inteira. Eu me pergunto, mas se alguém conseguiu perverter a Igreja inteira, será que não é sinal que Jesus Cristo não sabia o que estava fazendo? Será que Jesus Cristo, que é homem e Deus, não sabia que teriam pessoas fracas como eu aqui, quando ele estava construindo a igreja? Ele é homem e Deus, é claro que sabia, é claro que sabia. E como sabia, do mesmo modo, quis que a igreja assim não fosse. Toda vez que nós desconfiamos da providência divina, do cuidado da sua igreja, por trás dessa desconfiança existe uma leve desconfiança na divindade de Jesus. Se ele não fosse Deus, eu poderia pensar, tudo está perdido. Mas como ele é Deus, ele está aqui. Isso é fundamental. Para entender o modo da fé católica, precisamos logo em primeiro lugar estar claro: Jesus está aqui, ressuscitado, vivo. É nesse ato de fé que São Pedro diz: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então Jesus diz quem é São Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi um ser humano que te revelou isso. Por isso digo: tu és Pedro. São Pedro mudou de nome, ele era Simão e agora é Pedro. Aconteceu isso recentemente com a escolha do novo Papa. Também havia um Roberto e agora é Leão. Mudou de nome também. Isso é para poder perceber algo importante. Aquilo que nós estamos vivendo em pleno século XXI, que vivemos recentemente no conclave, quando um homem mudou de nome e a partir daquele momento começou a ter as mesmas funções que São Pedro tinha na comunidade apostólica. Isso é para mostrar algo grave para nós, que aquela experiência da igreja que está aqui no Novo Testamento é a experiência que nós vivemos hoje como católicos dentro da igreja. Ter um Papa é um sinal de que nós continuamos aquela obra iniciada por Jesus. Inclusive, naquilo que o Senhor Jesus falou no Evangelho de hoje: sobre esta pedra construirei a minha igreja. Qual pedra? Pedro e a sua fé. Existe um ato de fé próprio de São Pedro que edifica a Igreja Católica.
nos salvar. Por isso tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Esta é a promessa de Jesus. Não prometeu que iria estar conosco por um tempo e depois acabaria tudo, até o fim dos tempos. E depois dá a São Pedro o poder das chaves. E a pergunta é: o que é esse poder das chaves? A chave é para abrir porta. Só que a chave do reino dos céus é para abrir a porta do reino dos céus. Mas o que pode deixar a porta do reino dos céus fechada? Só tem uma coisa que fecha a porta do reino dos céus para nós: é o pecado. Porque depois que Cristo morreu na cruz por nós, só o pecado pode fechar a porta. Existe um dado muito importante do ministério de São Pedro, que é o dever de ligar e desligar, de abrir a porta do céu para nós, de conseguir perdão dos pecados. Vocês algumas vezes já devem ter visto algo quando falamos de indulgências plenárias. Sabe o que concede as indulgências? O Santo Padre. É ele que concede essas indulgências, abrindo a porta do céu para nós. É isso que ele está fazendo. Quando nós queremos saber qual é o último juízo da igreja sobre o tema, nós perguntamos ao Santo Padre, porque a pergunta para ele é: afinal de contas, Santo Padre, o que isso significa para a fé católica? A resposta dele confirma a nossa fé. É para isso que Deus quis que tivesse um Papa. Por isso que ele quis que tivesse alguém que tivesse a última palavra na igreja em matéria de fé, de moral, de disciplina também. Esse tipo de cuidado que o Senhor teve conosco é fundamental para entendermos o modo como Cristo quis sua igreja. Por isso que, algumas vezes, conversando com alguns irmãos protestantes e lembrando sempre o modo como vivia a igreja do Antigo e Novo Testamento, dizemos: a igreja do Novo Testamento tem um Pedro. Onde não tem um Pedro, falta algo no Novo Testamento. Isso é muito importante ter claro na cabeça. A existência do Papa é um modo de confirmar que nós estamos vivendo como a igreja do Novo Testamento, como a igreja fundada por Jesus, como aquele povo que está ali. Quando não tem um Pedro, é sinal de que alguma coisa no Novo Testamento não está ali, que alguma coisa na Bíblia não está ali. Nós, que vivemos a fé cristã, fazemos como o povo da Bíblia, igualzinho, inclusive na prática do exame do Papa. O evangelho que nós ouvimos agora dizia que enquanto São Pedro estava na prisão, a comunidade rezava e os anjos foram libertar São Pedro da prisão. Nós temos até um vitral aqui na igreja que mostra muito bem isso. E isso mostra muito bem o tipo de vida cristã que nós temos. Toda missa, nós sempre rezamos pelo Papa. Toda missa. Preste atenção, hoje na missa vão ouvir. Na hora da oração eucarística, o Padre sempre fala rezando pelo Papa. Porque a oração pelo Papa é característica da comunidade cristã do Novo Testamento. A igreja inteira rezava por São Pedro. A igreja inteira reza por Leão XIV, hoje ainda. E o simples fato de saber, tendo passado tantos anos, nós, embora muito maiores do que aquela pequena comunidade, conservamos tudo que tinha lá, já é uma razão de grande alegria, de saber que o mesmo Cristo que criou aquela comunidade no princípio, conserva a nossa igreja nesse momento. A razão de ser católicos não é porque nós encontramos algo agradável entre pessoas simpáticas, é porque o Cristo está aqui, porque Ele está vivo, Ele é Deus e homem, e com isso nos levará para a perfeição. Pedimos ao Senhor Jesus Cristo que no dia de hoje Ele possa acumular o Santo Padre de toda graça e bênção que vem do alto, e nós que aqui estamos também possamos viver de maneira santa aquilo que é do seu desejo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.